Salve, galera. Igor Nunes aqui de novo. Hoje eu trouxe uma apresentação aqui para vocês, né? Que são 10 Tips for Studying English. 10 dicas para estudar inglês, né? Eu criei essa apresentação aqui de acordo com a minha experiência de aprendizado, né? Eu tenho 10 anos, mais de 10 anos de experiência com aprendizado de inglês. Isso contando os cursos que eu fiz, contando o período que eu dou aulas, né? Então, durante esse período eu pude observar essas coisas que foram úteis para mim e agora eu estou passando aqui para vocês, né? Não se esqueça de deixar o like, o joinha, se inscrever no canal, assinar o sininho para vocês estarem sempre recebendo esse tipo de conteúdo aí relacionado ao aprendizado de inglês, beleza, galera? Então, vamos começar. Eu não coloquei em ordem do menos importante para o mais importante. Eu acho que todas essas dicas aqui, elas são importantes, né? Então eu recomendo você assistir até o fim. E eu acredito que algumas delas vocês vão concordar comigo, algumas vocês podem ter alguma dúvida, mas eu vou explicar, conforme eu for lendo a apresentação, eu vou explicar para vocês, né, o meu ponto de vista. Então vamos lá. Tip number 1, dica número 1, tenha um objetivo. Por que é importante você ter um objetivo? Porque nós seres humanos somos seres a gente precisa ter um alvo, né? Tanto que você vê, assim, por exemplo, pessoas que são ricas, né? E elas não têm um objetivo, não têm algo para buscar algo maior na vida delas. Muitas das vezes tem depressão, né? A gente até fica pensando, pô, como é que uma pessoa rica tem depressão, né? É justamente porque chega uma hora que a pessoa não tem um objetivo, né? Então a gente precisa ter sempre um objetivo, uma meta, um alvo que a gente precise alcançar, né? E com o inglês não é diferente. Não faça só inglês por fazer. Tente buscar alguma coisa que você queira com o aprendizado do inglês, né? Então vamos lá. Nós humanos estamos sempre tentando atingir algum objetivo, um alvo. Há um ditado que diz: If a man does not know what harbor he is sailing for, no wind is the right one. Já vou falar a tradução desse ditado aí para quem não entendeu. Portanto, é importante que você tenha em mente a razão pela qual você está estudando inglês. O que será preciso para alcançar esse objetivo? O que você pretende fazer quando for capaz de se comunicar nessa língua? Imagine-se daqui a 5 anos. Onde você deseja estar? É importante que você escreva seu objetivo e tenha sempre em mente o motivo pelo qual começou. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem, pessoal, agora é modo aula, tá? Então, desliga o celular, coloca no modo avião e foca aqui para vocês pegarem essas dicas aí, beleza? Primeira coisa, pega um caderno e anota. Anota aquilo ali, ó. O que será preciso para alcançar esse objetivo? O que você vai precisar fazer para poder alcançar? Você vai precisar abrir mão do quê? Né? Porque qualquer coisa que você vai aprender, você precisa de tempo, né? Então você vai ter que abrir mão de alguma coisa, talvez um momento seu de lazer, talvez você vai precisar de um momento de descanso, sei lá. Tem gente que final de semana não trabalha, então talvez você só tenha tempo no final de semana para estudar. Então você vai ter que compensar, né, de alguma forma esse tempo. O que vai ser preciso para você alcançar esse objetivo, né? Então já anota ali no seu caderno, faz uma redação aí, o que vai ser preciso. Talvez você vai precisar desembolsar aí uma grana para fazer um curso, né? Seja numa escola de curso, seja com um professor. Mas vocês têm que ter em mente também que tudo que você vai aprender, principalmente o inglês,
você tem que pensar que não é um curso, não é um gasto, é um investimento que você está fazendo, né? Então, você com certeza vai colher frutos futuramente. É a lei da semeadura, né, galera? Depois que você responder essa pergunta aí no seu caderno, responde a próxima. O que você pretende fazer quando for capaz de se comunicar nessa língua? Então, sei lá, você vai querer usar o inglês para trabalho, para conseguir um emprego melhor, para conseguir uma promoção no seu trabalho, ou então você quer aprender inglês, sei lá, para se comunicar com, com estrangeiros, né? Conhecer outros países, enfim, ouvir música, entender uma música, ver filme sem legenda. Você vai colocar o que você pretende fazer quando você for capaz. Se imagina falando inglês fluente, né? O que você vai querer fazer, o que você pretende fazer quando for capaz de se comunicar em inglês. E por último, imagine-se daqui a 5 anos, onde você deseja estar. Então, daqui a 5 anos, se imagina, se você continuar estudando, vamos supor que você começou agora, né? O que você pretende ter alcançado, né? Eu estou falando, daqui a 5 anos eu vou estar falando inglês fluente. O que eu vou ter alcançado com essa habilidade que eu consegui, né? Será que eu vou ter... isso é um exercício de imaginação, tá, galera? Então, você precisa ser imaginativo aí, tá? Então, coloca tudo isso no seu caderno, tá? Se você não estuda inglês, está começando agora, separa um caderno só para inglês, né? Inclusive vai ter uma dica mais para frente da questão de você ser organizado, por que é importante você ser organizado, tá? Então, é isso. Primeira dica é tenha um objetivo, não estude só por estudar, né? Não estude só porque, sei lá, tem gente que estuda porque os pais obrigam, o pessoal mais novo, né? Ou então porque o chefe está pedindo, precisa no trabalho, né? Então tente não usar só isso como motivação, né? Tenta você ter um objetivo pessoal. Dica número 2, tenha paciência. Isso aqui é importante, hein, galera? Ter paciência. Muitas das vezes a gente é impaciente, principalmente nos dias de hoje, né? A gente quer as coisas na hora. Hoje em dia, com redes sociais, a gente tem toda a informação disponível assim, no estalar de dedos. E eu reparei que a galera mais nova, eles estão cada vez com menos paciência. Não sei se tem a ver com rede social, se tem a ver com a geração nova. Eu não estou tão velho assim, mas eu já dei aula para o pessoal mais novo em escola de cursos. E aí eu cheguei a... tinha alguns dias, né, sei lá, um dia que seria uma véspera de feriado, eu costumava passar um filme. E eu lembro que na minha época de escola, quando o professor passava um filme, eu ficava super feliz, né? Pô, vai ter filme agora. Todo mundo ficava feliz, né? Geralmente na minha época o professor passava filme e depois pedia pra gente fazer uma redação. E o pessoal ficava, tipo, super animado porque ao invés de a gente ter aula, a gente estava assistindo um filme, né? E eu vejo que a galera mais nova hoje não tem paciência nem para ver um filme. Que geralmente é por volta de 1h30, 2 horas no máximo, exceto o Senhor dos Anéis. Mas eu cheguei a passar filme, né, para essa galera mais nova e muitos deles não tinham paciência, né? Ficavam perguntando: será que está demorando para acabar? Ou então ficavam mexendo no celular. Então, para você aprender inglês, você precisa ter paciência, tá, galera? Se você é uma pessoa impaciente, tenta desenvolver aí a paciência de alguma forma, tá? Então, vamos lá. A maioria das pessoas tem a tendência de ser imediatistas. Queremos resultados perfeitos já.
Acontece que quando se fala em aprendizado de idiomas, é necessário desenvolver habilidade. Então, eu gostaria de fazer uma ilustração aqui com vocês, né? Por exemplo, vamos supor que você pegou um livro sobre teoria musical. E esse livro, você leu ele, né, de cabo a rabo, você sabe de trás para frente, você conhece esse livro, conhece as notas musicais, a teoria musical, de onde surgiram os instrumentos. Então você sabe ali a teoria. Quando você sabe a teoria, você tem o conhecimento, né? Agora você conhece a teoria musical. Aí eu te pergunto, você vai ter habilidade para tocar um instrumento musical? Dificilmente. Por quê? Porque para aprender a tocar um instrumento musical, é óbvio, você também precisa de conhecimento. Mas mais do que conhecimento, você vai precisar de habilidade. Você vai precisar pegar um instrumento musical, tocar, errar, né? É igual a autoescola. Quando a gente começa a fazer autoescola, a gente começa as aulas teóricas, né? Para depois a gente ir para a prática. E quem teve essa experiência de fazer autoescola deve ter notado que quando pegou no carro a primeira vez, foi um pouco complicado. Mas depois de um tempo que você dirige, né? No começo você tem que ficar pensando, pô, tem que passar a primeira, a segunda. Quando eu passar, se for um carro manual, né? Eu tenho que soltar a embreagem devagar, acelerar. Então, primeiro você vai ter que ficar pensando, né? Você vai ter o conhecimento, mas você não vai ter a prática. E a galera que já dirige há um tempo deve ter notado que depois de um tempo que você, de tanto você dirigir, fica uma coisa automática. Você nem precisa pensar mais nisso, né? É porque você desenvolveu a habilidade de dirigir. A mesma coisa o aprendizado de idiomas. Para desenvolver a habilidade de você ser capaz de se comunicar em outro idioma, você precisa investir tempo. E para isso você precisa ter paciência. É inevitável, galera. Imagine um guitarrista que toca uma música tão bem que faz parecer fácil. Será que ele aprendeu isso do dia para a noite? É óbvio que não. Com certeza ele errou muitas das vezes, né? Ele teve que fazer. Quem já tentou aprender a tocar um instrumento, um violão, por exemplo, deve lembrar que no começo você tem que ficar olhando o dedo, né, para fazer o acorde, né? E depois de um tempo fica automático. A mesma coisa. Foram investidas horas e horas de treino para hoje ele ter a habilidade necessária de tocar essa música. A mesma coisa acontece ao aprender um idioma. Não há atalhos. Então, galera, eu ouço bastante as pessoas falarem em relação a eu aprendi inglês em 3 meses, eu aprendi inglês em 6 meses, sozinho. Eu não duvido, se a pessoa está falando que aprendeu, eu não vou questionar, né? Se ela fala fluentemente, eu não vou questionar. Está dizendo, né? Mas, galera, essa não é a regra. Essa é a exceção. Eu creio que pode ter pessoas que têm uma facilidade muito grande para aprender, conseguem aprender sozinhos. Mas isso é a exceção da regra. A regra, para você aprender algo, principalmente um idioma, você precisa investir tempo. Não adianta. Você precisa estudar. Você precisa, sei lá, no meu caso, eu só consigo aprender se eu pagar alguém. Eu não consigo aprender sozinho. Gostaria de ser autodidata, mas eu não consigo. Né? Eu aprendi idiomas porque eu fiz curso. Então, o fato de eu fazer curso era uma coisa que me forçava a sair de casa, né? E tá lá toda semana para assistir às aulas. Porque se fosse depender só de mim para eu estudar, eu confesso que eu não conseguiria. Somente depois de muitas horas investidas, um contato diário com o idioma e bastante treino, você será capaz de ter um inglês decente. Então, muitas escolas, professores, falam esse negócio do inglês em 6 meses, né? Virou até uma polêmica isso hoje em dia. Eu acredito que, assim, não é possível aprender inglês em 6 meses, tá?
Essa é a minha experiência. Principalmente se você faz aula uma vez na semana. E no Brasil ainda. Então eu acredito que não seja possível. Creio que pode ter um ou dois que aprenderam, sim. Mas isso, como eu falei, é a exceção, galera. Então a gente não pode se basear na exceção. Sempre vai ter o fulaninho de tal que, porque o fulano de tal aprendeu em 6 meses. Enfim, a gente não pode se basear nessa galera. Eu acredito que você vai precisar investir tempo. E para isso você vai precisar ter paciência, tá, galera? Fuja de métodos que prometem fluência em X meses. Isso é subjetivo. Cada indivíduo terá o seu tempo de aprendizado. Apenas aceite que é uma habilidade de longo prazo e que você está caminhando dia após dia para alcançar a proficiência no inglês. Proficiência é diferente de fluência, tá, galera? Proficiência é o somatório de todas as habilidades que você desenvolve ao aprender um idioma. A habilidade de listening, que é a habilidade de você ouvir, poder entender. A habilidade de speaking, que é a fala, né? Que é o mais valorizado, né? Reading, que é a leitura. Enfim, quando você tem todas as habilidades ali, você consegue aproveitar essas habilidades de uma forma satisfatória, você pode dizer que você é proficiente em inglês, né? Número 3, não se compare aos outros. Esse aí é para a galera que faz curso numa turma, ou então tem um parente que tá aprendendo também, né? Cada indivíduo possui uma realidade distinta. Pode ser que você trabalhe a semana inteira e só tenha algumas horas de sobra para estudos e descanso. Você já deve ter notado que existem pessoas que com menos tempo estudando inglês do que você conseguem resultados melhores, certo? Então sempre tem isso, né? Mas é o que eu falo, galera. Esse é um outro problema também, você colocar todo mundo numa caixinha e falar, vamos supor, uma turma. Pô, todo mundo dessa turma aqui vai em sei lá, 1 ano vai estar falando. Isso é subjetivo, galera, porque cada pessoa, além de ter a diferença ali de aprendizado, né? Tem gente que vai ter mais facilidade, isso é fato. Tanto que se a gente for comparar com outras matérias, por exemplo, sempre tem um que é melhor em matemática, sempre tem um que é melhor em idiomas, sempre tem um que é melhor em humanas, exatas, né? Sem contar o fator da idade, que mais para frente eu vou falar também da questão da idade. Mas é óbvio que uma pessoa mais nova, ela tem mais facilidade para aprender, aprende com mais rapidez, né? E fora várias outras questões, né? A questão às vezes, a pessoa está fazendo o curso ali com você, ela não tem tantas responsabilidades. Pode ser que você tenha a sua semana cheia, o tempinho que você tem ali para estudar inglês, você está cansado, né? Então são vários fatores. Por isso que você não deve se comparar a outras pessoas, né? Você tem que se comparar a si mesmo. Pô, um tempo atrás, sei lá, alguns meses atrás eu não conseguia falar determinadas palavras, frases, agora eu já estou conseguindo. Então isso é um indício de que você está tendo resultado, né? Então você tem que se comparar a você mesmo ontem. Não se comparar a outras pessoas, né? Tem que ver o seu desenvolvimento. Isso acontece em todas as áreas das nossas vidas. Sempre vai ter aquele aluno que é melhor em matemática, outro que é melhor em línguas, alguém que tem aptidão com instrumentos musicais. Isso é completamente normal e o que faz de nós diferentes. Além disso, cada um tem uma realidade diferente. Pode ser que aquela pessoa que tem mais facilidade em aprender não tenha tantas responsabilidades quanto você e tenha maior tempo livre para estudar, dentre outros fatores. E aqui é uma frase do Jordan Peterson, que eu gosto bastante. Compare-se a si mesmo ontem, não ao que outra pessoa é hoje. Falar nisso, eu esqueci de falar a tradução para vocês do outro slide aqui. Deixa eu voltar aqui, peraí. Bem no comecinho. Esse aqui, ó. If a man does not know what harbor he's sailing for,
no wind is the right one. O que isso quer dizer? Se o homem não sabe para que porto ele está velejando, nenhum vento é o certo, né? Então esse aqui é em relação a você ter um objetivo, a dica número 1. Então você precisa ter um objetivo, um alvo, né? Porque já viu aquelas pessoas que fazem tudo de uma vez? Faz curso disso, daquilo, e às vezes aquele curso que ela está fazendo não tem nada a ver com a carreira que ela quer seguir. Beleza, você pode fazer se você gostar, é um hobby seu, mas você tem que ter o seu objetivo profissional, né, o seu objetivo pessoal. Então, por isso que você precisa ter um objetivo, um alvo. Tá? Eu só voltei para falar essa frase que eu tinha esquecido de traduzir. A gente parou aqui, ó, na frase do Jordan Peterson. Compare-se a si mesmo ontem, não ao que outra pessoa é hoje. Né? Número 4, busque desenvolver uma rotina de estudos. Isso aqui é bastante importante, galera. Vou falar por quê. Vou dar exemplos que aconteceram comigo, né? Eu já tive vários alunos, muitos presenciais, que eu ia na casa desses alunos, né? Alguns online. E o que costumava acontecer? Às vezes a gente não tinha um horário certo, um dia certo para estudar. Então vamos supor, a gente ficava assim, vamos estudar essa semana. Passava segunda, passava terça, passava quarta. Aí vamos supor, nossa aula era quinta-feira de 6 às 8 da tarde, da noite. Aí não dava para a pessoa assistir. Vamos fazer amanhã. Aí não dava. Aí a pessoa fica tipo, como fica uma coisa em aberto, vai passando o tempo e você vai desanimando. Então por isso que você precisa ter uma rotina. Ou seja, se o seu dia de estudar é na segunda-feira, de 2 às 4, esse é o seu dia de estudar. Não abre exceção, só se for realmente uma emergência, uma coisa que não dá para você assistir. Evite ao máximo de perder aulas, principalmente no começo. Por quê? Porque no começo, quem começou a fazer curso agora de inglês pode se identificar com o que eu estou falando. Uma semana que você não estuda, quando você volta na outra semana, na semana seguinte, parece que você esqueceu, né? Porque está muito cru ainda na sua mente. Então você precisa estar constantemente estudando, precisa ter essa constância, né? O mínimo uma vez na semana, galera, o mínimo do mínimo, tá? No seu curso, mas você também precisa estudar por conta própria, tá? Não dependa só do curso, não dependa só do professor. Estabeleça um dia antes ou no final de semana todas as tarefas da semana. Isso aí eu confesso que para mim também é difícil. Eu gostaria de ser mais organizado com o meu tempo, de ter uma agenda. Mas é o certo, né, galera, se fazer. Hoje em dia a gente tem aplicativo para isso, né? Você estabelecer ali o que você tem que fazer na semana. Tenha um dia e horários certos para estudar. Não deixem aberto, que foi o que eu falei. Pois há uma grande chance de você procrastinar e acabar não estudando. Então, se o seu dia é esse dia, vamos supor, o seu dia é segunda-feira, de 8 da noite até as 10, não abra exceções, estude. Por exemplo, você colocou na sua agenda que todas as quartas-feiras, às 14 horas, é seu dia de estudar inglês. E surge um convite para ir à praia. Difícil, hein? Você abrir mão de ir à praia para estudar. O estudo deve ter prioridade, pois você já firmou esse compromisso antes. Eu não estou falando, galera, que você não deve se divertir, você não deve ir à praia, né? Mas se você tem o seu horário ali para estudar inglês e você fica abrindo exceção para fazer outras coisas, dificilmente você vai ter sucesso no seu aprendizado, né? Porque você precisa da constância. Então, o ideal é você ter uma rotina de estudos, né? Um horário certo para estudar. Então anota aí também no seu caderno, vai anotando aí as dicas, tá? 5. Desenvolva bons hábitos. Pense comigo, qual a diferença entre uma pessoa que consegue alcançar seus objetivos,
de outra que não consegue? São seus hábitos. Um exemplo disso é alguém que teve êxito ao emagrecer. A soma de seus pequenos hábitos praticados no dia a dia, como dieta, exercícios e descanso apropriados, fizeram com que essa pessoa alcançasse seu objetivo de forma satisfatória. Então, são pequenos hábitos que as pessoas têm no dia a dia que elas conseguem, né, alcançar seus objetivos. Então, vamos usar esse exemplo da pessoa que está tentando emagrecer ou ganhar massa na academia, por exemplo. Se ela só treinar todo dia e a dieta dela, ela, sei lá, é uma dieta desregrada, ela pode até conseguir o seu objetivo, conseguir perder uns quilos, né, conseguir ganhar uma massa ali, o que ela está querendo. Mas não vai ter tantos resultados quanto uma pessoa que está fazendo esses pequenos hábitos, essas pequenas mudanças dia após dia, né? Então é um somatório de várias coisas. O inglês é a mesma coisa, não só inglês, qualquer coisa que você queira aprender, é um somatório, né? Aí aqui tem uma frase do Aristóteles: We are what we repeatedly do. Nós somos o que nós fazemos repetidamente. Greatness, then, is not an act, but a habit. Grandeza, então, não é um ato, mas um hábito. Então, para você ser bem-sucedido, você precisa, né, fazer as coisas, ter uma rotina, fazer as coisas repetidamente, né, não fazer só uma vez. Não adianta só você pegar, estudar hoje e só pegar daqui, sei lá, um mês. Você só vai estar perdendo tempo, vai estar jogando seu tempo fora, né? Da mesma forma, se você quer aprender inglês, deve procurar desenvolver bons hábitos, como a leitura, estudos, exercícios físicos, uma dieta balanceada, etc. Dessa maneira, você terá diversos benefícios, como maior clareza mental, poder de concentração, memorização e, como consequência, melhores resultados no aprendizado do idioma. Então, se você é uma pessoa que tem uma vida desregrada, que você vai dormir, troca o dia pela noite, né? Fica jogando aí Free Fire de madrugada, né? É óbvio, isso é fato, né? A sua concentração você não vai ter tanto poder de concentração, né? Então isso vai influenciar no seu aprendizado, né? Então, às vezes a gente pensa que é só estudar e vai estar resolvido. Nem sempre. Você precisa também desenvolver outros hábitos, né? 6. Livre-se das crenças limitantes. Pulei 2 aqui. Aí. Então aqui do lado esquerdo tem algumas crenças limitantes, né? Sou velho ou velha demais para aprender. Não tenho jeito para isso. Outras pessoas conseguem, mas eu não, etc. Pode ser que alguns desses pensamentos surjam na sua mente toda vez que você pensa em fazer algo novo. Ninguém sai por aí dizendo esse tipo de coisa. Até sai, né? Tem gente que fala isso. Mas inconscientemente você diz isso para si mesmo toda vez que começa algo e não termina. E aí, se você está até agora no vídeo, eu vou pedir para você deixar aí no comentário se você já começou alguma coisa e não terminou, deixou pela metade, né? Então, muitas das vezes a gente tem crenças limitantes. Às vezes a gente ouve pessoas que muitas das vezes nem fizeram, a gente está falando de inglês, né? Então eu vou usar esse assunto. Nem fizeram um curso de inglês, mas elas têm opiniões formadas sobre aprender idiomas. Então muitas das vezes a gente escuta, só aprende inglês quem viaja para o exterior. Ou então, você fazer um cursinho de inglês não dá certo, porque eu ouvia isso antes de estudar inglês, né? Porque você geralmente é uma vez na semana, né? Se não for um curso intensivo. Então as pessoas falam, porque você precisa estar falando inglês todo dia. De certa forma isso é verdade, mas não tem como você dizer que não é capaz de aprender, né? Você é capaz de aprender. Então essas crenças limitantes acabam, o nome já diz, né? Acabam nos limitando. Há pesquisas que mostram que o fator da idade não interfere no aprendizado. Vou melhorar essa frase aqui, né?
Interferir, interfere, porque, como eu falei no início, uma pessoa mais nova, é óbvio que ela vai ter maior facilidade de aprender. A gente vê, por exemplo, criança que aprende as coisas super fácil, né? Super rápido. O que eu quis dizer é que o fato de você ter uma idade mais avançada não quer dizer que você não seja capaz de aprender. Capaz você é. Pode ser que leve mais tempo, mas você é capaz de aprender, tá? Então, livre-se dessas crenças limitantes. Eu tenho uma aluna de 60 anos, porque também não é só em relação a aprender, também quando você aprende algo novo, você está exercitando o seu cérebro, né? E isso vai te trazer diversos benefícios. Eu tenho um vídeo, né, de por que estudar inglês que eu falo sobre isso. Vou deixar o link aí na descrição. Mas é isso. Livre-se das crenças limitantes. Você é capaz de aprender, não importa a idade. Basta ter foco, disciplina e constância. Então, a disciplina e constância é a chave, galera. Você precisa ter disciplina para estudar toda semana, né? Os dias das suas aulas. E constância. Não adianta você estudar hoje e estudar daqui 2 semanas. Né? Tem que ser uma coisa constante, principalmente no início. 7. Seja organizado. Organize seu material de estudos em pastas. Tenha um caderno de anotações, que foi o que eu falei no início, né? Tenha um caderninho só para o inglês. Evite deixar os exercícios espalhados. Então, tem gente que pega os exercícios e enfia tudo na mochila, fica aquele bolo de papel, tudo amassado, né? Evita esse tipo de coisa. Separe-os por aula, né? Então, aula 1, aula 2, aula 3, tem uma pastinha ali da melhor forma que você quiser, né? Parece algo simples, até mesmo irrelevante, mas isso faz diferença. Não só fisicamente, mas mentalmente também, né? Você se organiza também mentalmente. Ao organizar material, você também se organiza quanto ao que estudou. Então, se você tem lá organizadinho, bonitinho no seu caderno, essa aula passada eu estudei, sei lá, Simple Present. Você sabe o que você estudou na semana passada, né? Você sabe o que você vai estudar. E terá sempre seu material em mãos quando precisar rever algo. Então, se você faz um curso que tem apostila, você tem o seu material. Mas o seu caderno, ele também é um material de apoio, né? Você pode escrever ali no seu caderno frases que você tem dificuldade, palavras que você não sabe o significado. Então, o seu caderno vai ser uma coisa mais específica para você. Coisas que você, se você anotou, é porque de alguma forma é importante, né? Então, sejam organizados, tá? 8. Mantenha a mentalidade de aprendiz. Em outras palavras, evite achar que sabe tudo. Talvez você tenha começado um curso de inglês com algum conhecimento prévio na língua. Mesmo que seja esse o seu caso, assista às aulas como se fosse a primeira vez que você vê aquele assunto. Dessa forma, você tem muito mais a ganhar. Vou dar um exemplo meu em relação a isso. Eu fazia curso numa escola de curso tradicional e teve um dia que a minha professora precisou faltar e foi um professor substituto, né, para substituí-la. E aí esse professor falou uma palavra que eu nunca tinha ouvido, que foi a palavra phrase, de frase. E na minha cabeça, frase em inglês era sentence. Então, na minha cabeça eu fiquei assim, pô, esse cara tá falando errado, né? E aí depois eu fui ver que phrase realmente existe. Então eu tinha essa mentalidade de achar que eu sabia tudo, que eu era autossuficiente. E muitas das vezes as pessoas elas vão ter sempre alguma coisa para nos ensinar, né? Seja ensinando diretamente ou falando alguma coisa errada que você vai ser capaz de aprender em cima do erro das outras pessoas, né? Você não vai precisar errar você, né? Então evite achar que sabe tudo, né? 9. Busque outras formas de aprender. Hoje em dia temos diversas alternativas para aprender.
incontáveis aplicativos de idioma, sites onde você pode conversar com estrangeiros e outros falantes de inglês, serviços de streaming, livros, etc. Não dependa somente do seu professor ou do seu curso de escolha. Busque outras formas de se expor ao idioma que melhor se adaptem a você. Então, hoje a gente tem ferramentas, né? A internet está aí e a gente tem como alcançar o conhecimento, né? Imagina na época do pessoal mais antigo que não tinha internet, né? Eles dependiam de livros, biblioteca. Muitos precisariam realmente se deslocar de casa, né? Então hoje você tem a oportunidade de aprender um idioma do conforto da sua casa, né? Então aproveite essa oportunidade, né? Busque, não dependa só do seu professor ou então do seu curso. Busque outras formas de você se expor ao idioma. Eu sempre falo isso, que você precisa se expor ao idioma. Então, se você está fazendo um curso, muito bem, mas você também precisa se expor de outra forma, né? E a última dica, aprenda com o que mais gosta. Coloquei ali um Game Boy, porque eu gosto de videogame. Eu acho que o videogame é uma das maneiras mais legais de se aprender. Aprendi muito com videogame, né? Aprender inglês não precisa ser um fardo. Longe disso, pode ser uma das coisas mais divertidas do seu dia. Se você curte músicas, ouça mais músicas internacionais. Busque o significado das letras. Se seu negócio são filmes, assista filmes com áudio original em inglês. Se você prefere os livros, comece relendo algum livro que já leu, só que dessa vez em inglês, né? Então busque outras maneiras, né? Não fica só da forma tradicional, só no curso, ou então se tem uma coisa que você não é acostumado, por exemplo, não sou acostumado a ler, tenta ler um livro em inglês, né? Dependendo do seu nível ali, você vai poder, é uma nova maneira, né, de aprendizado, né? O importante é se expor ao idioma, como eu falei. Você verá que com o tempo não irá mais precisar de tanto esforço para aprender e que, na verdade, o inglês pode ser bem divertido. Então, no começo, quando você começa a aprender, pode ser um pouco difícil. É igual o exemplo que eu dei do carro, né? Quem não sabe dirigir, que está aprendendo, precisa ficar pensando muito. Pô, tem que passar a primeira, apertar a embreagem, para passar a segunda tem que soltar. Com o inglês é a mesma coisa. No início é um pouco mais difícil, porque você está aprendendo vocabulário, está aprendendo as estruturas. Então, muitas das vezes você tem que ficar pensando em português, traduzindo para o inglês. Isso no início é um pouco difícil, mas com o tempo, cada vez mais, quanto mais você se expor ao idioma, vai ficando mais fácil, né? Então, vai chegar uma hora que você vai conseguir aprender inglês até sozinho, né? Conversando com alguém. Você não vai depender do curso para aprender mais, né? E é isso, galera. Essas foram as dicas aí que eu trouxe para vocês, né? 10 dicas para você aprender inglês. Foram coisas que funcionaram comigo, funcionam até hoje. Então, se você tem mais alguma dica aí para deixar, deixa nos comentários. Não se esquece de dar o like, de se inscrever no canal. E é isso, galera. Tamo junto.